Amigos, boa noite. Estamos no ar novamente na edição de quarta-feira, dia 8 de julho, do Batata Quente, falando aqui direto de Fort Lauderdale, Flórida, com cinco amigos muito especiais, cinco convidados do mais alto nível, para discutir a questão LGBTQI+. LGBTQI+. Essas letras ainda ficam assim meio complicadas na minha cabeça, mas eu estou muito feliz por ter conseguido reunir aqui cinco pessoas. Uma delas está para entrar, está com uns probleminhas técnicos para resolver aí, mas já já vai estar entrando, para discutir vários aspectos ligados ao movimento e à militância LGBTQI+, desse momento, num momento excepcional da história da humanidade e no momento em que as dificuldades, os problemas, a perseguição e a incompreensão com relação aos direitos das minorias, aos direitos do ser humano, com relação às suas escolhas, com relação às suas orientações, parece cada vez mais ameaçado quando se imaginava que estávamos trilhando um caminho de progresso, de avanço e de mais harmonia. Será que estamos mesmo ou a luta continua? Eu tenho um prazer enorme de ter essa noite comigo, ela que é uma fotógrafa brasileira de sucesso aqui nos Estados Unidos, daqui de Fort Lauderdale, Ronira Frustuc. Boa noite, Ronira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem está conosco também, essa figura talentosa, guerreira, trabalhadora social, é uma mulher trans, pernambucana, residente hoje em Toronto, no Canadá, e que assumiu uma posição de luta, de defesa dos direitos de toda a legenda LGBTQI+. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, todo mundo. Prazer, obrigada, viu? Obrigado a você por estar conosco. De Boston, nós temos o prazer de ter a presença dele, que é um ator premiadíssimo nos Estados Unidos, com trabalhos de cinema, com trabalhos em teatro, com trabalhos de televisão, e, enfim, um currículo que aqui nos Estados Unidos já é muito, muito expressivo, mas que também se equilibra lado a lado com uma enorme preocupação social e humanitária, um trabalhador social incansável e que tem uma linha de atuação muito forte na área de atendimento a pessoas com HIV. Ele vai falar sobre isso e sobre muitos outros assuntos. Boa noite, Robson Lemos. Boa noite. Estou muito feliz em poder costurar mais essa discussão que aconteceu durante todo o mês de junho. Agora a gente continua no mês de julho e não pode parar. Então, prazer enorme estar aqui com você, Carlos, e principalmente com meu querido Luiz Motti, que é um ícone também dessa luta. Muito bom estar aqui. Obrigado. Obrigado a você, Robson. Eu deixei para apresentar ele no final agora, porque é lógico, ele é um convidado especial, embora seja uma pessoa absolutamente simples e afável, mas é assim que é bom, entendeu? Ele é um ícone da luta LGBTQI+ no mundo. Em 1980, ele se mudou de São Paulo para a Bahia e fundou uma instituição que virou absolutamente icônica na história dessa luta, que é o GGB, o Grupo Gay da Bahia. E, a partir daí, esse rapaz se tornou o mais ardoroso, feroz, incansável defensor dessa causa humanitária que é a causa das minorias em sua orientação sexual. Um prazer enorme tê-lo aqui e um privilégio estar dividindo esse espaço com você, meu querido Luiz Motti. Boa noite. Boa noite, Carlos Borges e demais participantes dessa live. É um prazer, não é, falar da Bahia, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá. É um assunto que sempre é importante, a luta contra qualquer tipo de discriminação à nossa comunidade LGBT. De São Paulo, nós temos a participação, e ela não está no vídeo ainda, porque ela está enfrentando os problemas técnicos, Fernanda de Moraes, que é uma ialorixá, secretária executiva da ANTRA, Associação Nacional de Transsexuais e Travestis de São Paulo. Ela é coordenadora estadual do Fonatrans e presidente do Instituto Afrodite São Paulo. Uma presença super importante. A gente torce para que ela consiga entrar na live e a Andrea vai
colocar ela no ar imediatamente que ela resolva os problemas técnicos, né? Bom, mas a primeira batata quente me parece meio óbvia em função do que a gente está vivendo há 4 meses. A pandemia Covid, que na verdade começou no final do ano passado na China e foi abafada, como os chineses são espertíssimos em fazer, abafar as coisas, controlam tudo, controlam a mídia, controlam a opinião pública, controlam o fluxo de informação, porque se a informação já começasse a circular um pouco antes, talvez a gente tivesse um pouco mais chance, embora com os líderes que a gente tem, a gente não tem chance quase nenhuma de nada. Mas, enfim. E o Covid começou a se apresentar de uma maneira mais realística, mais factual no Brasil e nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época. E hoje o que é que se vê? Se vê o mundo inteiro, enquanto alguns países estão lentamente começando a enxergar o problema indo embora, a situação em Brasil e Estados Unidos é horrorosa, lamentável, apavorante. E como será essa relação de todo esse problema de saúde pública com a comunidade LGBTQI+. Eu pergunto primeiro a Maria Clara, como é que vocês no Canadá vivenciaram e vivenciam essa pandemia? Pois bem, Carlos. Primeiro, axé para quem de axé, bênção para quem de bênção. Antes de qualquer coisa, tenho que agradecer ao meu povo negro, ao meu povo indígena, que morreram e que morrem para que hoje possa estar aqui, não sendo vendido pela qualidade do meu dente ou pelo meu porte físico. Axé. Bom, eu cheguei aqui no Canadá, né, com a perspectiva de que eu iria para um país que tem como sua primeira lei os direitos humanos. E em meados de fevereiro, o primeiro-ministro Do pediu para que as pessoas parassem de circularem no espaço onde tivessem muitas pessoas, aglomerações. E disse que as pessoas não se preocupassem com exatamente nada. E foi o que todo mundo fez, né? Um país que as pessoas conseguem seguir a lei à risca. Eu, nesse período, eu estava fazendo ESL, né? Inglês, a segunda língua. Na minha sala, tinha 2 meninas asiáticas, uma da China, que tinha acabado de chegar da China, uma coreana. E aí a professora perguntou como é que estava a situação do país, de origem delas, e elas falaram que lá as pessoas estavam contaminadas, mas a informação ainda por aquele estava muito pouca, né? E aí foi no momento que Trudeau disse para todo mundo, e na escola algumas pessoas ainda foram contaminadas, mas tipo, é um país de direitos humanos, as pessoas não passaram fome, não tem necessidade alguma, né? Assim, por exemplo, eu só estudo e o Canadá garantiu a minha alimentação, garantiu que não faltasse exatamente nada, e é essa a visão que a gente tem aqui, isso para todos os segmentos, seja LGBT, seja a comunidade negra, deficiente, todo mundo teve um suporte do país Canadá. Bom, eu vou passar. Você fez um contraponto excelente, Maria Clara, porque a realidade que nós vamos ver agora acho que é bem diferente da sua. Eu vou deixar Ronira para falar no final, porque ela vai poder falar sobre a Flórida. Mas eu vou perguntar a Luiz como ele vê a maneira como o Brasil tratou e está tratando a pandemia e a sua ótica sobre o preconceito e a comunidade LGBTQI nesse foco. Todos os anos eu passo, depois que me aposentei, a primavera na Itália. E eu estava no dia 1º de março, em Roma, onde ainda não havia nenhum caso de coronavírus na região de Roma. Havia lá no norte, na Lombardia, etc. E no Brasil também. Não havia nenhuma morte pelo coronavírus. Pois bem, eu passei 75 dias, 2 meses e meio em Roma, né, na época que atingiu o pico das mortes, né, de contágio, e preso na Itália, porque os voos que eu tinha de retorno ao Brasil tinham sido cancelados. Finalmente, né, no meio de maio, houve um voo humanitário do consulado brasileiro em Roma e trouxe os deportados de Roma e da região em volta de Roma para o Brasil. Pois bem, chegando aqui,
né? Muitas pessoas disseram, não volte, você está muito melhor aí, aqui a situação está um caos. De fato, né? Eu saí da civilização para a barbárie. Apesar de ter vários problemas iguais, por exemplo, corrupção, houve aqui no Brasil, todo dia se descobre uma prefeitura, um estado que houve desvio de verba em relação ao coronavírus. Compraram respiradores que não chegaram, ou que chegaram quebrados, ou que era para outro assunto. Pois bem, a mesma coisa lá. Um aspecto negativo lá. Eu passei 3 meses quase sem conseguir comprar 1 litro de álcool. As farmácias não tinham álcool líquido, quando muito gel, caríssimo. As máscaras, era uma raridade conseguir máscaras, né? Aqui não. Aqui qualquer camelô vende 3 máscaras, né? Por $2, né? Por R$10. De modo que essa parte aqui, a única coisa que eu achei melhor é a facilidade de comprar esses insumos, né? O álcool gel ou o álcool líquido e as máscaras muito facilmente. Agora, aqui no Brasil, né? Enquanto que lá todos os dias o primeiro-ministro, os deputados discutiam na televisão, davam números, cifras estatísticas absolutamente confiáveis e atualizadas, aqui as estatísticas são um absurdo. O próprio governo, né, que tem sido deplorável, juntamente com o governo norte-americano, no enfrentamento da epidemia, né, propondo, né, medicamentos inócuos, etc., o governo tentou até proibir a circulação de informações estatísticas. Nós estamos já no 3º ministro da Saúde, que atualmente não foi confirmado, ele é interino apenas, não é? De modo que as estatísticas não são confiáveis, não é? Falta leitos e respiradores, e várias cidades abriram o movimento, quebraram o distanciamento social e estão voltando a ter altos índices de mortalidade. De modo que, infelizmente, né, o Brasil ainda vai sofrer muito e milhares, né, de pessoas vão morrer pela incúria, pela falta de uma política racional, científica por parte do governo atual. É isso, Luiz. A gente sente isso também, acompanha com muita tristeza. Todos nós que vivemos fora do Brasil temos parentes, no meu caso, muito próximos. Eu tenho filha vivendo em Salvador e é uma dor de cabeça. Mas, Robson, em matéria de dor de cabeça, a dor de cabeça do Brasil não é muito diferente da dor de cabeça dos Estados Unidos, né? E aqui, como o Luiz já até antecipou, a situação de descaso oficial com relação à doença tem matado muito mais gente do que o que deveria, correto? Correto. E tem uma coisa que é universal, que a gente tem que entender, que assim, as questões dos dados de saúde pública estão muito conectadas com as questões sociais, né? Então, por exemplo, eu trabalho já há 10 anos com a questão de HIV, e a maioria das pessoas infectadas com HIV, por exemplo, são as pessoas, a comunidade negra, né? E os estados que têm a maior população negra são as pessoas mais contaminadas, depois vem os latinos e por aí vai. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a questão do coronavírus também tem essa lógica. Você vê, por exemplo, aqui o estado de Massachusetts, que é um dos estados mais desenvolvidos a nível de saúde pública. A gente tem uma saúde pública aqui praticamente gratuita, mas mesmo assim, as comunidades mais atingidas pelo coronavírus são as comunidades negras e latinas. Aí por que isso acontece? Porque tem toda uma questão social e tem uma questão econômica envolvida nisso. E, obviamente, também conecta com a comunidade LGBT, que, né, assim, durante esse período, praticamente 3 meses de quarentena, eu ajudei várias pessoas da comunidade, no sentido assim, de levar alimento, no sentido de vários, inclusive, se contraíram a doença, o coronavírus, por conta de ter que continuar no trabalho, e outras pessoas vivem aglomeradas em apartamentos com, às vezes, 5, 10, 15 pessoas. Então, assim, a comunidade LGBT também sofre a questão social e, obviamente, econômica, e, obviamente, essa conexão com a questão da saúde pública e com a contaminação das doenças são totalmente interligadas. Com certeza. Agora,
Pior que tudo é onde a gente vive aqui, eu e Ronira, porque todo mundo acha, vocês moram na Flórida, isto aí é o paraíso. Tá bom, paraíso, né? O paraíso resolveu reabrir e voltar todo mundo para a rua mais cedo do que o que deveria, e em menos de 48 horas, 5 dias no máximo, o número de contaminados simplesmente triplicou. Como é que você está vendo isso, Ronira? Você que mora aqui, vive aqui e tem uma profissão que obrigou você a parar de fazer muita coisa porque você não pode sair de casa. Sim, em primeiro lugar, eu tinha uma profissão, porque todos os meus eventos estão todos cancelados, eu não sei o que vai acontecer depois disso. Mas, realmente, como você mesmo disse, a Flórida sofreu muita pressão política para abrir o Estado, abrir os restaurantes, abrir os bares, abrir tudo. E as pessoas começaram a sentir uma euforia, como se nada tivesse acontecendo. E nós estamos aí agora encarando quase 10 mil casos todos os dias. Por dia. Por dia. Exatamente, 10 mil casos por dia. E, infelizmente, agora vai ser muito mais difícil fechar do que ter esperado um pouco mais para reabrir. Então, a Miami-Dade agora, por exemplo, já está fechando todos os aluguéis de short term, que é os hotéis, os restaurantes e tudo isso, quando, na verdade, não poderiam ter esperado 2 ou 3 semanas mais. Então, eu, pessoalmente, me sinto muito privilegiada, porque moro numa casa espaçosa, tenho um quintal legal, eu posso sair para caminhar, eu saio na rua, posso andar de bicicleta sem encontrar ninguém, mas a situação é bem diferente para pessoas, como o Robson mesmo citou, a comunidade latina, a latina e os negros, obviamente que muitos moram em situações muito diferentes das outras pessoas. Eles moram em casas menores, muitas vezes têm que compartilhar a casa com o pai, com a mãe, já é próprio até da cultura. Então, esse segmento das sociedades latinos, os negros, os menos privilegiados até, porque, primeiro, que nem podem se dar o luxo de parar para trabalhar, esses realmente estão sendo muito afetados aqui. E não sei realmente o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com tudo isso, mas a gente tem que dar um jeito de continuar positivo e esperando o melhor, né? Eu estava lendo aí uma pesquisa que, por exemplo, no Brasil, a nossa comunidade LGBTQ, oh my God, eu nunca consegui falar todas essas siglas. eu erro muito também. Não faz mal, vocês sabem do que eu estou falando. É um segmento da população brasileira que está sofrendo o dobro de porcentagem de desemprego de todos os outros cidadãos. E também a saúde mental da nossa comunidade está sendo bem prejudicada por isso tudo. E é complicado, além de estar confinado, tem todos os aspectos que as pessoas têm que se preocupar, né? Com certeza. Agora eu vou dar uma pausa na questão do coronavírus e da quarentena e chamar o assunto para a questão da militância da nossa comunidade. Essa militância tem vivido, nesses últimos 30 anos, um turbilhão de emoções, vamos ser bem sinceros. Conquistas importantíssimas. Hoje, o casamento entre pessoas do mesmo gênero é legal em uma infinidade de países, coisas que eu achei que talvez eu não visse no meu tempo de vida, né? Existe uma tomada de consciência muito grande, principalmente das novas gerações, da importância praticamente nenhuma em você diferenciar as pessoas por suas preferências ou orientação sexual e valorizar, sim, o conteúdo da pessoa, quem a pessoa é, o que ela faz, o que ela lega para a sociedade. Essa também é uma tendência muito importante e positiva que a gente observa. Mas que ninguém se engane, esses progressos são pontuais, porque a perseguição, a luta dos membros da comunidade LGBTQI+, para conseguir direitos mínimos, como não ser discriminado na hora de conseguir um emprego, como não ser bullying o tempo todo, onde quer que esteja, continuamos praticamente na pré-história.
mas essa talvez seja a minha opinião, não seja a percepção de vocês. Você, Luiz Motti, que tem 40 anos observando isso com olho clínico, como você vê o movimento pelos direitos da comunidade nesse momento? Você falou muito bem, Carlos Bastos, que conseguimos algumas vitórias, algumas conquistas fundamentais, cruciais, para garantir, né, o mínimo de cidadania para todas as nossas tribos, seja por orientação sexual, seja por identidade de gênero. Vitórias conseguidas graças à militância intransigente, constante, generosa, porque, diferentemente do que acontece aí nos Estados Unidos ou no Canadá, os militantes dos grupos LGBT, na sua maioria, são pessoas pobres, são pessoas negros, mestiços, né? Pessoas de baixa escolaridade, de baixíssimo poder aquisitivo, de tal modo que não podem contribuir materialmente para a manutenção dos grupos, né? Às vezes não tem nem dinheiro para pegar o transporte, um ônibus ou um metrô, para ir participar de uma reunião, de um evento, etc. De modo que, apesar do baixo nível social, econômico, escolar, e do pequeno número, né, de militantes, porque, do mesmo modo como um negro rico, né, ele é minimamente vítima do preconceito, a mesma coisa, gays e lésbicas ricas, né, não sofrem, então não vê necessidade de lutar. Tantos artistas famosos, que todo mundo sabe que são gay, não é? Tipo Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Falabella e tantos outros, não é? Alguns estão se assumindo nos últimos tempos, mostrando que vivem em relações maritais com pessoas do mesmo sexo. Essas pessoas diziam: eu não quero levantar bandeira, a minha sexualidade é privada, é um problema meu. E um amigo militante meu de Goiás, o Léo Mendes, sempre diz: quem não levanta a bandeira carrega a cruz. E, na verdade, com certeza. É uma frase ótima, né? Quem não levanta a bandeira carrega a cruz. Eu tenho uma história com uma das pessoas que você citou aí, uma pessoa que eu admiro muito como artista. Vou até confessar isso em público, nunca falei isso, mas vou falar porque você me motivou a falar. Eu tenho uma amizade, quer dizer, tive, hoje em dia já à distância, eu moro fora do Brasil há 30 anos e vi ele muito pouco, mas eu cheguei a um momento na minha vida a ter um relacionamento muito próximo com o Ney Matogrosso. E sempre conversava com ele sobre isso. E ele sempre dizia isso que você acabou de dizer. Eu não quero levantar bandeira. Até o dia que aquilo me irritou, eu digo assim: criatura, uma pessoa que ocupa o espaço que você ocupa no mundo, uma pessoa que fez o sucesso, ficou rico, como você ficou, usando toda a iconoclastia homossexual e gay, você poderia devolver um pouquinho para essa comunidade, simplesmente assumindo quem você é. Mas isso aí é uma outra discussão. A questão da pessoa que é bem-sucedida assumir publicamente um comportamento que talvez não garanta a ele o mesmo nível de adoração e que ele precisa que exista, e o medo que ele tem de perder aquilo que ele tem, é muito maior do que o senso de responsabilidade que ele tem social. Então, para verdade... isso, aí eu já não sou tão fã assim, mas tudo bem. Vou somente concluir. De um lado, essas conquistas importantíssimas para o movimento, no caso do Brasil e de outros países da América Latina e da Europa, o direito ao casamento. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao racismo, né? Isso é fantástico. É uma luta do Grupo Gay da Bahia de 30 e tantos anos querendo essa equiparação, porque não é justo. Se você chama um negro de macaco, você é preso, e você chama seu viado descarado, seu sapatão porca, não acontecia nada. Agora não, agora é racismo. Pois bem, vitórias importantes para as trans, que podem usar o nome social, né, nos documentos, etc. Agora, além do movimento, no Brasil nós tivemos uma grande colaboração que veio de fora. Daniela Mercury, grande star, grande estrela da música brasileira, nacional e internacional, não é?
Sim. Se assumiu, casou-se com a sua companheira, Malu, não é? E se tornou uma militante, nossa porta-voz. De modo que muita gente disse, ela está fazendo isso para se aparecer. Outros diziam, não, ela vai perder o público. Não perdeu o público. Ela não assumiu publicamente o seu casamento, não como exibicionismo oportunista, mas ela tem colaborado muito. E o ano passado, né, a maior mãe de santo do Brasil e da Bahia, a Estela de Oxóssi, que infelizmente faleceu, já bem velhinha, assumiu a sua relação lésbica, a sua relação homoafetiva com uma outra companheira. Isso, o movimento recebeu na bandeja, né, essas duas colaborações de pessoas não ligadas ao movimento, mas que foram extremamente importantes para a visibilidade da comunidade LGBT no Brasil. Maria Clara, como é que você faz essa radiografia do movimento LGBTQI nesse momento? Quais são as próximas metas de luta, na sua opinião? Então, eu acho super importante isso que o Luiz Mota traz, porque eu também sou brasileira, né? Vivo aqui no lógico, vivo aqui no Canadá há 3 anos. E durante esses 3 anos eu comecei a mapear quais eram os meios de sobrevivência dessa população, né? Trans, negra, periférica, nordestina, e elas se abraçam, se agarram através da cultura. Por todas as adversidades que existem, a cultura ainda é um canal que elas sobrevivem. E com esse novo governo, esse desgoverno que está no Brasil, começou como eu posso dizer, tirar todos os subsídios, todos os meios que levavam essas mulheres a se tornarem protagonistas pelo meio da cultura. Tanto é que Daniela Mercury se assumiu, e ela fala isso claramente. E aí, olhando do Canadá para o Brasil, a gente vê que essa estrutura é patriarcal, né? É uma coisa que é estruturada através do racismo. Porque os indígenas nunca tiveram problema com a questão LGBT, porque eles não tinham problema, eles seguem a natureza, e eles sempre viram os animais do mesmo sexo se relacionando. A mesma coisa a comunidade negra, que tem um orixá chamado Oxumaré, que ele é representado pelo arco-íris, ele é homem, ele é mulher. Então, para nós, nunca teve. Então, o patriarcado, para não perder o poder, levou essa condição de que o homem que se deita com outro homem será punido. E a arte sempre dialogou as pessoas para serem livres, né? Então, assim, o que eu estou fazendo hoje aqui no Canadá é buscando um meio de trazer a cultura nordestina através da quadrilha para unir a comunidade brasileira e a gente fortalecer algumas instituições, né? O Shelter, a 519, com a cultura brasileira, porque a comunidade brasileira aqui tem um déficit. A gente não consegue dialogar, porque tem pessoas que é do lado A, do lado B, mas nós somos todos brasileiros imigrantes em um país forte como o Canadá, sabe? Agora a gente está buscando, através de Maria Clara e Rodrigues, né, que é a pessoa que me apresentou a você, Carlos, que para a gente fazer esse movimento, e a gente vai fazer e trazer outras meninas para cá, para o Canadá, para mostrar que o Brasil é através da arte, através da cultura, né, que a gente consegue dialogar. Eu vou aproveitar essa deixa de Maria Clara e perguntar a você, Robson, que trabalha com cultura, e trabalha com cultura na educação. Você sempre buscou colocar essa coisa da educação através da arte e da cultura como um martelo na bigorna que você faz aí para levar sua mensagem adiante. Você acha que o uso do corte aos incentivos à arte, o desestímulo à arte é, no fundo, uma tentativa de opressão contra a comunidade LGBTQI+. Totalmente. Desde o início, por exemplo, das campanhas eleitorais no Brasil, do poder que está agora atualmente, houve uma luta de desintegrar a arte, né, de acabar com a arte do Brasil, principalmente porque queriam conectar a questão da arte com a comunidade LGBT. Vê que os primeiros fake news do Brasil foram justamente fake news homofóbicos, né? Então, assim, conectar a arte com LGBT e tentar destruir a arte, porque o que é a arte? A arte é uma força
contínua, gigantesca de vida, de cultura intelectual, de educação, de libertação, de integração. Eu fico tão inspirado vendo Maria Clara falar, desde a primeira fala dela, assim, porque é tão lindo, porque olha só, a gente tem que dar a folha de louro às pessoas que realmente foram as pessoas que colocou o peito na frente dos movimentos LGBTs. E essas pessoas foram as trans, entendeu? Porque, inclusive, assim, na própria comunidade, por exemplo, LGBT, existe homofobismo, que é o quê? Que é o ódio, que é a raiva, que é o desprivilégio ao ser feminino, né? Que começa já, inclusive, dentro de casa, quando a gente, por exemplo, coloca a nossa mãe como a empregada, que a gente não trata bem a nossa irmã. Então, assim, muita gente da própria comunidade LGBT não tem esse orgulho com as trans. Então, assim, eu queria deixar um grande beijo para Maria Clara, porque é muita força. E foram pessoas como ela que colocou os peitos na frente disso. Nós somos, nós precisamos, a gente luta, e que dê esse espaço para todos nós, para todos, né? Então, assim, obrigado, Maria Clara. As conversas estão se enredando aqui já com o público, tá? O Rod Silva, lá de Toronto, ele aproveita e coloca uma pergunta que eu vou levar para a Ronira. O Jorge Lafon, você se lembra da Vera Verão? O Jorge Lafon, que fazia o personagem Vera Verão, fantástico. E a Ângela Rorô são ícones que jamais poderemos deixar de lembrar, pela coragem de se assumirem homossexuais, numa época em que a simples menção disso publicamente gerava apedrejamento. O que é que você acha, Ronira? Eu acho que com certeza, eu acho que as gerações mais antigas, vamos dizer, até eu mesma, era um verdadeiro horror a gente pensar em se assumir, ou ter coragem de falar com alguém, ou achar que existe alguém parecido com a gente. Eu lembro que era assim o máximo quando a gente conseguia assistir um filme, e que eu lembro do filme Júlia, por exemplo. Olha só, não é só eu no mundo que pensa assim. Então, com certeza, eu acho que essa luta toda que nós estamos falando aí foi muito difícil para muitas pessoas, para a gente poder estar agora aqui falando abertamente sobre tudo isso, mas todos nós que passamos e tivemos muitas dores que nós tivemos que engolir, mas eu acho que a minha mensagem sempre é que as pessoas, principalmente as mais jovens, compreendam que as coisas vão melhorar, compreende? A gente tem que saber que, quisera eu saber que com essa idade, todo o desespero que eu passei, a tristeza que eu tive, não me aceitando, e o que tem de errado comigo, quisera eu saber que um dia eu ia estar aqui falando abertamente para todo mundo sobre a minha vida, sem problema algum. Então, é claro que a gente tem que bater palma para todas as pessoas que batalharam para a gente estar aqui agora, né? Com certeza. Eu me lembro, inclusive, de uma situação muito curiosa, já vivida aqui nos Estados Unidos durante a campanha eleitoral, onde estavam frente a frente George W. Bush e o candidato da época, que era o senador, agora o nome dele me foge a memória, tanta informação. E no primeiro debate, isso tem muitos anos, isso tem mais de 20 anos, foi a primeira vez na história de um debate político nos Estados Unidos em que foi feita a pergunta clássica, assim, a George W. Bush. Senhor governador, que na época ele era governador, o que é que o senhor acha das pessoas homossexuais? E ele falou, eu não sei, um pouco de desespero, assim, eu não tenho resposta para isso. Mas o simples fato dele não ter criticado, dele ter dito que não sabia, foi, naquele momento, uma demonstração de progresso para um sujeito conservador do Partido Republicano, e foi um marco para hoje a gente saber que as questões LGBTQI+ estão na mesa de discussões. É impossível tirar isso do radar, não importa quantas pessoas sejam assassinadas, não importa quantos transexuais sejam mortos, não importa quantos homossexuais sejam demitidos, embora sejam competentes ou não, simplesmente pelo fato de não serem heterossexuais, quer dizer, visivelmente, né? Porque isso é uma outra coisa. A gente não sabe nada de ninguém, a gente só sabe a imagem que as pessoas querem projetar de si mesmas, fora aquelas pessoas que têm coragem de se mostrar como realmente são. Mas eu fiz esse introito para perguntar a vocês uma pergunta que me interessa muito, que já apareceu aqui, portanto, não sou eu só. Seriam os
comunidade LGBTQI+, alguns deles, os piores inimigos que a própria comunidade tem, Luiz Motti? Olha, eu ouço muito esse questionamento em relação aos negros aqui na Bahia e no Brasil, dizendo que os próprios negros são os mais racistas e que se discriminam entre si, o que não é verdade, né? Em relação à comunidade LGBT, também se diz que os maiores homofóbicos, no fundo, são bichas loucas, né, mal resolvidas, que têm dentro de si o desejo de soltar plumas, não é? E por isso discriminam e agridem aqueles que são felizes, né? Pois bem, de fato, né, muitos homossexuais egodistônicos, né, usando uma terminologia da psicanálise, eles recalcados, eles querem distância daqueles indivíduos assumidos que vivem felizes e que para eles é uma verdadeira um tapa na cara, não é, o seu envolvimento. É uma agressão para eles, né? Exatamente. Agora, eu discordo, por exemplo, em relação à própria Vera Verão, ao Agnaldo Silva, que primeiro foi jornalista do jornal Lampião da Esquina, o principal periódico da história do Brasil, um periódico homossexual que funcionou quase 4 anos. Pois bem, e dentro da ditadura. E dentro da ditadura. Dentro do período da ditadura militar, Agnaldo Silva, que foi editor do jornal Lampião, o próprio Falabella, não é? São pessoas, por exemplo, que falam mal das paradas gays, que a Vera Verão, não é? Um homem, eu tive com ele assim de Jorge Lafon, num programa da Silvia Popovic. Temos uma foto linda nós dois juntos, ele tão bonito, tanto como homem quanto como trans, não é? Como transformista, mas era muito careta, muito alienado. Ele era contra o casamento gay, ele era contra a manifestação pública de carinho entre dois homens. Ele foi contra o movimento, não é? Contra o casamento, contra as paradas, de modo que eu não acho que necessariamente são os maiores inimigos, mas são pessoas, não é? Um gay. A própria Rogéria, não é? As travestis não gostavam muito, porque ela falava: eu sou gay, não é? Eu sou Astolfo, não é? Eu não sou mulher, não é? E hoje em dia tudo que é travesti quer ser mulher, não é? O que não era há 30, 40 anos atrás. Isso foi um diálogo das travestis com o movimento feminista, porque os travestis, como eram chamados nos anos 80, 90, fui eu e o Grupo Gay da Bahia que introduzimos o feminino, porque eu estive na Argentina e lá, já nos anos 80, as travestis se diziam as travestis e não os travestis. De modo que em todo caso, a gente tem que fazer a cabeça desses gays, essas lésbicas, que são homofóbicas, transfóbicas, para que elas não dê tiro no pé, que elas sejam mais solidárias à nossa tribo. Robson Lemos, será por conta disso que o Luiz Motti acabou de explicar, muito bem explicado, que o senhor Jair Bolsonaro teve tantos votos de gays e lésbicas e da comunidade LGBTQI? Então, eu, na verdade, não acho que ele teve muitos votos. Ele teve alguns votos de uma comunidade... Da comunidade, né? Da comunidade, sim, da comunidade LGBT, que foram votos, eu acho que foram votos suicidas, né? São pessoas que não entenderam historicamente quem é essa pessoa, né? E o que significou todos os depoimentos dele a respeito dessa questão, e principalmente por ele ter se institucionalizado a homofobia no Brasil. Porque, assim, o que significa isso? Para algumas pessoas que votaram nele, por exemplo, é que quando um político ele fala abertamente que, por exemplo, você morar num prédio onde tem um apartamento, onde mora um casal homossexual, você vai desvalorizar o seu imóvel, o que ele vai fazer com por exemplo, esse depoimento? Ele vai fazer política pública e ele vai, direta e indiretamente, criar vários problemas sociais para essa comunidade, que é o que está acontecendo agora. Por exemplo, o Brasil foi líder no tratamento de HIV.
a AIDS, e hoje, infelizmente, o Brasil está bem lá atrás, porque ele destruturou todo um processo de saúde pública no Brasil. Então, é muito... Mas, obviamente, o que acontece? Quando você tem uma população toda dizendo ele não, e tem um homossexual que diz ele sim, ele não é homofóbico, o que acontece? Essa pessoa ganha o quê? Uma supervisão por conta de que é uma exceção. Então, o governo, por exemplo, o governo está trabalhando sempre com questões de fake news, usando exceções. Então, essas pessoas, esses gays, essa comunidade gay, que votou no Bolsonaro, dizendo que ele é do bem, que ele não é homofóbico, é uma população suicida, sabe por quê? De uma forma ou de outra, essas pessoas vão sofrer com a homofobia, infelizmente. Ok. Eu quero só fazer uma referência, eu me entusiasmei tanto na passagem da pergunta do Luiz Motti para você, Robson, que sabia que isso ia dar um bom filé aí, mas essa pergunta não foi minha. Essa pergunta foi do Macedon Guerreiro. Obrigado, viu, Macedon, pela dica muito boa, muito legal. Eu vou seguir em frente, nós já estamos na parte das perguntas do público, como vocês puderam ver, né? Eu tenho uma pergunta aqui para você, Maria Clara. A pergunta vem lá de Toronto também e diz o seguinte: qual é o seu principal projeto a ser realizado no Canadá? Bom, como eu falei, né? Eu também vim do Brasil com as minhas bagagens, né? E uma delas é todas as histórias que eu vivi no Brasil, né? Tirei os locais de onde eu sobrevivi e como sobrevivi. Por quê? Quando eu cheguei no Canadá, uma menina canadense, que também é mulher trans, ela perguntou: Maria Clara, como você sobreviveu no Brasil? E aí eu vi que foi tudo aquilo que eu falei, né? Que aí o nosso companheiro falou muito bem também, a Robson, desculpa que eu tenho pouca memória. E aí foi a arte, né? E aí eu tentei trabalhar, pensar o que fazer. E aí no momento de coronavírus, como o mundo parou, né? Eu comecei a pensar o quanto eu tinha evoluído e quem me fortaleceu foram justamente a arte. E aí esse projeto aqui no Canadá é justamente mostrar os passos de Maria Clara dentro desse Brasil que as pessoas querem saber. Pessoas da China, do Irã, do Afeganistão, querem saber que Brasil é esse. E aí é esse Brasil que eu quero mostrar, o Brasil quadrilha, o Brasil junino, que salvou e salva muita gente. Chegou outra pergunta para você aqui. Luiz Gustavo, de Nova York, ele pergunta: como é o acesso ao mercado de trabalho para as trans? Boa pergunta. Eu sempre falo muito bem do Canadá, né? O Canadá é um país de ponta, onde o presidente Justin Trudeau vai para a parada da diversidade com a bandeira gay. Ele se ajoelhou no meio do Black Lives Matter. Então, assim, é um país onde o presidente está preocupado em manter o país forte. Mas ainda existem pessoas que vêm com a cabeça ainda meio que perdida, que são racistas, que são LGBTfóbicos. Por isso que ainda existe a parada aqui no Canadá. E o que acontece? No Canadá, por mais que tenha essa demanda, né? Eu acho que eu estou fugindo da resposta, não é? Não, a resposta é mercado de trabalho. Você pode, inclusive, Pronto. Maria Clara, e aí, o que comparar acontece? o mercado de trabalho que você tinha no Brasil com o mercado de trabalho que você encontrou no Canadá. Então, eu já participei de diversos programas aqui no Canadá, em espanhol, em inglês, inclusive um que nos qualifica a fazer os resumê e o cover letter. Isso aqui no Canadá. Apliquei para alguns trabalhos e não fui aceita. E agora, aqui no Canadá, existem vários programas para acolher as mulheres travestis e transexuais e adentrarem ao mercado de trabalho. Mas o que acontece? Essas meninas vão para o trabalho e não se mantêm. E a história se assemelha com a do Brasil, porque as pessoas que estão dentro do local de trabalho, elas têm ainda uma resistência. E essas Então, meninas não existe ainda um resíduo de preconceito e de barreiras aonde os transexuais não conseguem transpor. não conseguem permanecer no local de trabalho. Né? Então, Maria Clara está fazendo trabalhos para não ficar nos braços do Canadá como trabalho alternativos ainda, né? Porque minha intenção é fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é a área social, ter um trabalho dentro do sistema prisional, com a população vivendo em situação de rua, em shelter, que é isso que me vai fazer viver aqui no Canadá, de fato. Sua visão, Ronira, de como é ser homossexual e viver nos Estados Unidos, dentro da realidade de um país onde você vale o dinheiro que tem, e como o Luiz Motti colocou maravilhosamente bem,
quando você tem dinheiro, esses probleminhas de com quem você dorme praticamente desaparecem. E aparece até um bocado de gente que você nunca poderia imaginar que gosta da coisa, que se aproxima de você porque você é alguém e tem dinheiro. Qual é a sua experiência nesse sentido? É para mim a pergunta? Sim, sim. Ah, sim. Bem, exatamente uma das razões que eu vim para os Estados Unidos foi mesmo para me assumir, eu acho. Hoje em dia, olhando para trás, eu tinha encontrado o amor da minha vida e eu sabia que ia ser muito complicado viver naquela época, lá nos anos 80, 90, sei lá quando que foi. Em Santa Catarina ou em outro lugar? Não, em Santa Catarina, em Santa Catarina. Minha família era super bem conhecida, eu lutava com todos esses demônios dentro de mim mesmo, sabe? Como se eu tivesse que fugir para me assumir. Então, obviamente que quando eu saí e vim morar nos Estados Unidos, eu não era mais aquela pessoa que conhecida de uma cidade de interior. Então, minha batalha, assim, a partir do momento que eu fui conseguindo ter uma condição de vida e me poder autossustentar e que eu não precisava mais de ninguém, que eu tinha minha independência financeira, adeus preocupação com tudo. O que eu estou devendo? Não devo nada para ninguém. É claro que isso também chega com uma certa maturidade, né? Num dia para o outro que a gente chega nessa conclusão, né? Bom, Luiz Motti, obrigado, Romida. Luiz Motti, uma pergunta de Marília Cavalcante, do Rio de Janeiro. Como é que você está vendo essa enorme dificuldade para que os brasileiros que estão numa relação homoafetiva possam adotar crianças? Não, na verdade, essa foi uma conquista rápida no Brasil, né? E aqui em Salvador, por exemplo, havia um juiz de menores, né, de crianças e adolescentes, o juiz Salomão Rezedá, que antes mesmo da oficialização do direito de ou solteiros ou em um casal hétero homoafetivo poderem adotar, ele já concedia. Ele falou que depende da qualidade de vida, dos bens materiais que vão dar um equilíbrio a essa criança órfã ou desamparada, etc. De modo que eu tenho a impressão que não é a nossa principal área de discriminação. Você acha que na sociedade brasileira já existe uma tendência de aceitação mais confortável com relação a isso? Muito grande. Isso, olha, eu não sou ufanista. Eu sou até criticado por algumas lideranças, sobretudo gays, né? Quando eu digo que o Brasil é o país onde mais LGBTs são vítimas de morte violenta ou se suicidam, ou homicídio ou suicídio. Metade dos crimes de ódio contra a população LGBT ocorrem no Brasil. A esperança de vida de uma trans, de uma travesti, no Brasil é 35 anos apenas, não é? E, comparativamente aos Estados Unidos, por exemplo, aqui são 210 milhões de habitantes, aqui se mata, em média, não é, um LGBT a cada 26 horas. Nos Estados Unidos, com mais de 300 milhões de habitantes, no ano passado foram assassinados por volta de 30 LGBTs. No Brasil, dos 329. Quer dizer, 10 vezes mais do que nos Estados Unidos, sendo que aí, não é, nos States, as estatísticas são mais confiáveis. No Brasil, não há estatística de crimes de ódio, de modo que são dados coletados pelo movimento, pelo Grupo Gay da Bahia, e que estão sujeitos a muita subnotificação. De modo que eu considero que a televisão já mostrou casais de gays com crianças, depoimentos de filhos criados por mães lésbicas ou por pais gays. Esse próprio, quem substituiu ao deputado Jean Willis, né? Esse deputado federal que é casado com o jornalista, não é, em inglês, Greenwald. Não é? Tem 2 filhos, é inglês ou americano? Eu acho que ele é inglês. Pois bem, que tem 2 filhos, assim, pré-adolescentes, e aparecem em fotografia e tudo. De modo que o que se comprovou, isso mostrou que, na verdade, nada afeta a orientação sexual
ou a identidade de gênero dos filhos, o fato de terem pais heterossexuais ou homossexuais. Nós, todos homossexuais, tivemos pais heterossexuais e não seguimos a cartilha deles, o que não garante também que filhos de homossexuais serão mais homoeróticos do que criados por casais heterossexuais. Com certeza. Ronira, você é citada aqui por Marília Cavalcante como uma artista espetacular, uma profissional que conseguiu se impor pelo seu trabalho. Esse, na verdade, é o passaporte para a liberdade de toda a comunidade, ser um bom profissional, vencedor e fazer com que seu trabalho seja seu cartão de visita e não a sua orientação sexual? Olha, eu acredito que isso serve para qualquer pessoa, né? Eu acho que ser homossexual, ou ser a que a gente é, a orientação sexual da gente, não deve ser uma coisa que a gente tem que estar lembrando o tempo inteiro. A gente é o que é. Eu nem lembro do que eu sou. Isso está tão assim, é tão natural. Eu sinto que eu não preciso ficar me explicando todo o tempo para ninguém. Infelizmente, para muitas pessoas, isso não é tão fácil. Nem todas as pessoas conseguem ser bem-sucedidas, nem todas as pessoas conseguem ter um prestígio, mas essas pessoas também merecem seu lugar ao sol, e todas as pessoas merecem ser respeitadas, independente se elas têm algum tipo de sucesso ou não. Somos todos seres humanos e nós todos merecemos nosso lugar ao sol. Obrigada, Marília. Bom, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para todos vocês aí. Quero aproveitar o comentário de Seu Facto aí de Salvador, dizendo quando é que nós vamos ter a segunda edição desse tema. Breve, mas ainda estamos na primeira. Muitos comentários chegando, muita gente assistindo. Guto Lordelo, que é baiano, mas está aqui no sul da Flórida. Marina Suzuki, do Japão, o Japão sempre nos dando boa audiência. Júlia Miyamoto, do Japão. Júlia Miyamoto, de São Paulo. Maria Inês Dalborgo, daqui de Key Biscayne. Enfim, muita Viviane Spinelli, daqui também de Miami Beach. Um beijão, Viviane, pessoal de cinema chegando aí. Mas a pergunta agora para todos vocês é o seguinte. Na opinião de vocês, a militância LGBTQI+, já está amadurecida para concentrar seus esforços na conquista pela doçura, em vez da conquista pelo grito, pela força do berro? Será que nós já chegamos ao ponto de conseguir conquistar corações e mentes sem ter que ser no muque, Luiz Motti? Olha, embora eu não tenha nenhuma simpatia pelo Che Guevara, não é? Porque ele foi o grande mentor na Revolução Cubana da repressão aos gays e travestis. Milhares, né, foram confinados em campos de concentração e expulsos de Cuba, etc. Mas ele tem aquela frase linda, não é? Preciso... Como é? É preciso ser duro sem perder a ternura jamais. Isso, obrigado. É preciso ser duro sem perder a ternura. Eu acho que as duas coisas. Eu ainda repito, Carlos, que o grito é a arma do oprimido quando não tem outra maneira. Eu não acho que cuspir, não é uma arma. Eu acho que a gente, sobretudo se tem um cargo público de deputado, tem que dialogar, tem que convencer pelos argumentos. Pois bem, mas funcionou, parece, na ocasião. Então, eu acho que enquanto a sociedade ainda é tão agressiva, e olha, nessa questão da época do coronavírus, né, os gays e as travestis são as que mais sofrem, porque durante o período normal, né, nenhum negrinho apanha em casa por ser preto, nenhum judeuzinho apanha ou é expulso de casa por ser judeu, nenhum deficiente físico é expulso de casa ou assassinado por ser deficiente físico. Os gays e travestis não, e lésbicas não. O local que devia ser de acolhimento, a família, é o primeiro locus da discriminação. Tem Da agressão, da violência. Da violência. Tem casos de pais e de padrastos que mataram seus filhos pré-adolescentes porque eram gays ou travestis. Tem um caso, inclusive nos Estados Unidos, tem um caso de um pai aí
que o menino era muito molinho, gostava de dançar, matou porque achou que o menino era gay com 3 ou 4 anos. De modo que eu acho que nessa época de coronavírus, né, muitos gays que viviam enrustido sofreram muito, continuam oprimidos e vítimas de bullying e de opressão. De modo que eu acho que a ternura é bom, mas se não funciona, não tem que ser no grito mesmo. E você, Robson, qual é a sua visão? Eu concordo absolutamente com o Luiz. Eu acho que é uma temática super complexa e depende de muitos fatores, né? Então, assim, eu particularmente sou uma pessoa doce e eu me abro ao diálogo com todo mundo, né? Então, assim, se as pessoas querem saber, dialoga. Acho que a gente pode conquistar o mundo com diálogo, com educação, com entendimento, ouvindo o outro, entendeu? Podendo falar no momento certo, conquistando os espaços de fala. Eu acho que a gente precisa conquistar os espaços de fala em todos os lugares. Agora, obviamente, que existem situações radicais, existem situações de violentas, né? E essas situações de violência, a gente precisa gritar. Nem que seja, por exemplo, gritar para a polícia, porque às vezes chega a esse nível, né? Então, assim, mas eu acho que assim, muitas pessoas colocam o movimento LGBT como um movimento político partidário. E não é. É um movimento político de direito e de igualdade, entendeu? E é um movimento doce, é um movimento criativo, alegre, colorido, entendeu? Quem traz a violência é a homofobia, mas o movimento LGBT é lindo e tem princípios maravilhosos, entendeu? E a gente tem que buscar essa doçura, sim. Embora, como o Luiz falou, às vezes se for necessário, às vezes, de gritar, a gente vai gritar sim, porque muitas vezes é assim que a gente muda. Nós estamos chegando ao final do programa, mas nós temos uma rodada final onde todos vocês podem participar. Infelizmente, a Fernanda de Moraes não conseguiu para participar. Fica para a próxima de seu, tá vendo? Você já propôs aí a realização no segundo capítulo. Vamos já convidar a Fernanda para participar de uma segunda edição desse programa. Mas eu quero que, antes da gente encerrar o programa, que cada um de vocês deixe uma mensagem para o futuro dessa militância. Como se você, Ronira, você, Luiz, você, Robson e você, Maria, não estivesse falando um com o outro agora, nem comigo, mas falando com esse espectador que está nos assistindo, muitos deles, assim, apaixonados pelo que estão vendo, muitos deles curiosos, tem gente aqui numa curiosidade incrível, incrível mesmo. Querendo saber, parece que não teve nunca contato com uma discussão desse nível, num debate virtual, numa live. É só continuar acompanhando o Batata Quente, porque essa é a característica do Batata Quente, todas as segundas e quartas do mesmo horário. Eu quero que vocês conversem diretamente e digam por que a luta continua e por que não se abaixa a guarda, porque nós ainda estamos muito longe de alcançarmos a verdadeira igualdade, a verdadeira harmonia que tanto sonhamos. Eu começo com você, Ronira. Bem, eu acho que o que eu diria para a pessoa mais jovem, como você falou, é que tenha sempre orgulho de si, tenha orgulho da pessoa que você é, não deixe ninguém menosprezar, não deixe ninguém humilhar você e tenha força porque como eu já disse, tudo passa e tudo fica melhor a partir do momento que a gente amadurece, que a gente adquire a independência financeira. As amizades são muito importantes. Eu acho que, não sei, é muito difícil para uma pessoa jovem, às vezes, poder se abrir com a família, mas os amigos, todos nós gays e da nossa comunidade LGBTB, todos nós sabemos a importância dos amigos. Então, eu acho que a luta continua sim. Eu acho que uma coisa que a gente não deve fazer nunca é se calar diante de um comentário homofóbico, de um comentário racista, de um comentário ofensivo. A voz da gente deve ser ouvida sempre. Cada vez que a gente escuta uma piada sem graça e a gente se cala, a gente está permitindo que esse comportamento se perpetue. Obrigada. Obrigado a você, Ronira. Um orgulho muito grande ter você aqui. Robson Lemos. Ok. Eu assisti ontem uma fala de uma deputada do Parlamento Europeu, numa live que eu estava participando, e ela falava da questão da preocupação global com o mundo, né? E a preocupação agora, no momento, era a Amazônia, né? E eu fiquei super emocionado, porque, assim, como que pessoas na Europa estão preocupadas com o Brasil e com a
Amazônia. E eu queria jogar essa questão assim, eu me preocupo também com a comunidade LGBT a nível mundial, né? Porque assim, não adianta eu ser masculino, ou eu ter uma condição financeira, eu viver dentro de uma bolha onde eu sou protegido, e esquecer que tem tanta gente que morre, tanta gente que é agredida, que é desrespeitada. Então, assim, eu tento, obviamente, me proteger, me potencializar, me educar para eu ter espaço de fala, de lutar, mas, ao mesmo tempo, também, eu penso nas outras pessoas que não têm esse espaço. Então, eu acho que a nossa luta, ela não é só individual, mas ela também tem que ser globalizada. E, para finalizar, como eu fiz no live anterior, só uma musiquinha bem rápido. É preciso estar atento e forte. Não temos medo de temer a morte. Não temos tempo de temer a morte. Obrigado, Carlos. Obrigado, Robson. Prazer enorme ter você aqui. Minha querida Maria Clara, sua mensagem, sua conversa, olho no olho com essa pessoa. Pois bem, eu quero primeiro também dar o parabéns a Robson, eu estou muito feliz na colocação dele, né? E eu quero dizer para as gerações futuras que a única certeza que nós temos é o Sol e a Lua. E coloque sempre a questão, uma interrogação. Será realmente que o homem foi para a Lua? Tenha certeza de você. Olhe para o céu e para a Lua, ele brilha para todo mundo. E também eu quero convidar vocês, a todo mundo que está assistindo, que a partir do dia 19 eu vou começar a fazer uma entrevista com pessoas bastante significativas nas minhas redes sociais também, porque querem saber a história de Maria Clara, do processo do Brasil e aqui no Canadá, e eu vou estar dialogando com algumas pessoas. E aí, no dia 19, será Flávio Cavalcante, que foi o primeiro brasileiro a participar do Outgame, eu acho que vocês sabem qual é o Outgame, e ele é jogador de vôlei, e a gente vai estar dialogando sobre diversos assuntos, e eu quero convidar vocês também. Obrigada pela oportunidade, e estou muito feliz de estar aqui. Nós é que estamos muito felizes de ter você aqui, Maria Clara. Um beijo lá em toda a comunidade do Canadá. E, finalmente, nosso muito querido convidado especial, que nos deu muita honra de estar conosco, Luiz Motti. Eu novamente agradeço o convite. Foi muito agradável estar junto com essas outras 3 pessoas que deram seus depoimentos. Carlos, foi uma escolha muito interessante, não é? Achei que o depoimento da nossa amiga de Santa Catarina Ronira. a respeito... Como é o nome? Ronira. Ronida. Que nome diferente é esse? Pois bem, eu concordo perfeitamente, né? A gente nasceu para ser feliz e a gente aconselho a todo gay, travesti, lésbica, o mais cedo possível que conseguir a sua independência material, financeira, econômica, não é? Que consiga, que lute para isso. Família, muitas vezes, é bom na fotografia, porque ao vivo são homofóbicos, não nos respeitam. Então, família são nossos amigos. Mas também, não é? Eu aprendi uma lição com meu pai. A gente tem que aprender a viver feliz sozinho. Não é necessário ter uma companheira, um companheiro. Se tiver, ótimo. Se tiver bons amigos, ótimo. Mas a gente, não é como dizia a Elis Regina, não é? A gente com livros, com internet, agora com internet, com discos, a gente é feliz, não é? Não precisa ter sempre alguém do lado, não é, para nos completar. É bom dialogar. Se tiver alguém, melhor. Mas se não tiver, não sejam infelizes. A mesma coisa criança, não precisa ter filho necessariamente. Eu fui casado, tenho 2 filhas, tenho 3 netas atualmente, né? Mas essa história de querer repetir esses mesmos modelos da sociedade heteronormativa, isso também não nos traz felicidade obrigatoriamente. E eu concluo dizendo que eu, como decano do movimento LGBT brasileiro, o decano é o mais antigo, eu sou mais velho, tem bichas mais velhas que eu, que começaram antes, né? Mas eu sou o que há mais tempo continuo na militância ininterrupta. Pois bem, eu quero dizer que eu não me arrependo, pelo contrário, para mim a homossexualidade foi uma bênção, foi uma graça, eu me tornei mais gracioso, eu ajudei muita gente a não se suicidar, a sair do armário, não é? a se encontrar, não é? De modo que continue na luta, convençam mais pessoas a sair do armário, a se assumir. E eu termino como, já que o nosso amigo pernambucano, não é, cantou tão bonito, não é? É preciso ser Robson é baiano. Perdão.
eu termino com o Fernando Pessoa, o maior poeta moderno de língua portuguesa, ele próprio bissexual, meio no armário, que dizia: o amor que é essencial, o sexo, um acidente, pode ser igual, pode ser diferente. Muito obrigado. Cara, que lindo! Adorei. Gente, muito feliz eu estou de ter podido levar até vocês essa discussão, essa conversa, na verdade, com gente tão inteligente, tão interessante, tão rica de substância, de experiência de vida. E essa discussão, obviamente, olha, porque tinha milhões de tópicos aqui, a gente tinha que falar de bissexualidade, o que é que significa, que diferença há entre o queer e o gay, tudo isso tem um universo de possibilidades para conversar, e a gente fica em dívida com o Disseu Facto aí da Bahia, que pediu para a gente fazer um volume 2. Quem sabe a gente não faz. O Batata Quente volta na segunda-feira, às 8h30 da noite, hora leste aqui dos Estados Unidos. Eu quero agradecer de novo a Maria Clara, a Robson Lemos, a Luiz Monte, a Ronira Frustuc, por ter nos dado a oportunidade de conversar de maneira tão brilhante, tão inteligente, tão singela, simples e amorosa sobre uma coisa que é tão importante para todos nós que estamos aqui, que estamos dentro dessa tribo, que vivemos essa problemática, mas que uma coisa muito importante nos une. Uma palavra nos une, nos define: felizes. Uma boa noite a todos. Um beijo. Boa noite. Quer vir aqui, minha linda? Quer? Eu deixo. Venha. 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 Quer um pouquinho de comidinha? Quer?